Olá pessoal, meus amigos, é o seguinte, eu postei um vídeo no canal com sugestões de preço para quem trabalha na área da construção civil. E como eu tenho alguns vídeos no canal e muitas pessoas gostariam de saber como passar o preço, né? E esse vídeo eu fiz ele, até postei, só que ele ficou em 2 dias processando. No final das contas ele deu falha, não foi aprovado, até por questão do tamanho. O vídeo tem 1 hora e 26 minutos. E eu acabei até teimando e enviando o vídeo, mas mesmo assim não foi possível deixá-lo no canal. Então eu resolvi fazer o que? Eu excluí esse vídeo, peguei, né, peguei como é que se diz, a matriz, né, a minha parte que foi feita a edição, e dividi em 2 partes. Até para que não ficasse muito enjoativo também, né? Que 1 hora e 26 é como se fosse um filme, né? E para você entender essa videoaula, é interessante que você assistiu o primeiro vídeo. Eu vou deixar aqui logo na sequência aqui o link para que vocês possam assistir o primeiro. E vou deixar no final daqui do primeiro vídeo o link para você assistir essa segunda parte aqui, para ficar interessante. Então se você de repente está assistindo esse vídeo aqui agora, é recomendável que você assista o primeiro, para você pegar do início, para você entender. Tudo bem? Então eu vou deixar para vocês aí após aqui o final dessa gravação, o link para que vocês possam assistir o primeiro vídeo. E assim, voltar para o segundo aqui e dar continuidade. É um vídeo muito bom, pessoal, e eu acredito que vai ajudar vocês aí a tirar muitas dúvidas. Inclusive no canal também eu tenho um vídeo, na verdade são 2 vídeos ensinando vocês a fazer cálculos de metro quadrado. E tem um outro também em relação a metro cúbico. E é interessante que a gente que trabalha nessa área tenha esse conhecimento para que nós possamos repassar um preço legal para o cliente, enfim, para que nós não venhamos ter problemas, tá? Como algumas pessoas já falaram para mim, até tem experiência na mão de obra, tem conhecimento, mas infelizmente na hora de passar um preço eles ficam meio receiosos, né? Vamos dizer para você assim. Então é importante a gente ter conhecimento, sim. Tudo bem? Então assista o primeiro vídeo e o segundo vídeo para vocês entenderem como funciona essa parte para a gente fazer cálculos de preços em metros quadrados e em metros lineares, ok? Muito obrigado e boa aula para vocês aí. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, também estou com essa imagem aqui, tá? É um revestimento cerâmico, é um revestimento de porcelanato, tá? É um revestimento, ele é retificado, tá? Isso permite que você trabalhe com juntas a partir de 1,5 mm, né? A 1 mm. E também é um material também, por ser porcelanato, ele é diferenciado do revestimento cerâmico, né, comum. Por quê? Até por questão de absorção de água, porque é um trabalho que exige, né, que você trabalhe com ele sem pressa, tá? E por isso você não, no meu caso aqui, eu não assento mais do que 15 metros, 10 metros no dia, tá? Então eu prefiro trabalhar com ele com esse tempo, do que eu querer fazer um trabalho correndo e não ter um trabalho de qualidade. Inclusive também esse banheiro, eu tenho todas as fotos no Facebook, são quase 30 mil fotos, pessoal. Então, graças a Deus, o que eu falo para vocês aqui, eu mostro no meu trabalho lá através de imagens, tá? E também de dicas que eu passo na minha página lá. E aqui no canal também, como vocês estão vendo aí. Pessoal, para você assentar, tá, o metro quadrado do porcelanato, tá, revestimento em parede, tá, na vertical, o meu preço sugerido seria o que? R$50 o metro quadrado, correto? Isso também é o que? Ele é assentado, rejuntado e limpo e entregue para o teu cliente em perfeitas condições, correto? Então, vamos tomando nota aí, viu? Bom, pessoal, agora nós vamos falar o que? Metro quadrado de reboco, tá? Deixa eu procurar uma pasta aqui, uma imagem para a gente ilustrar melhor, tá? O que eu vou explicar para vocês agora também. Bom, pessoal, vamos falar de reboco, né? Casa térrea, ou seja, como assim casa térrea? Pessoal,
Leve em consideração que uma obra, um pavimento, né, uma planta baixa, um pavimento, né, que não seja sobrado, enfim, todos os trabalhos eles são mais fáceis em relação à mão de obra, ou seja, a utilização de andaime é bem menor, né, com 2 cavaletes, 3 tábuas você trabalha aí e faz muita coisa no dia, tá? Um bom ajudante, tá? E também eu até sugiro que vocês, ao contratar um bom ajudante, né, reconheçam o trabalho do camarada, né, paguem um pouco a mais para ele. Porque eu trabalhei muito sozinho, pessoal. E para quem trabalha sozinho, dependendo do trabalho, é um trabalho cansativo, desgastante. E não é fácil. Então, se você arrumar um bom ajudante aí, pessoal, então, né, faça o trabalho do amigo merecer aí. Remunera ele de boa, com bom pagamento aí, que com certeza você vai ter uma produtividade melhor. E com certeza esse camarada nunca vai te abandonar. Bom, aqui estão falando de reboco, tá, pessoal? Esse reboco é um reboco desempenado, tá? Feito com areia fina ou areia média. Tá? As pessoas chamam de embolso, né? Então o reboco, pessoal, casa térrea, tá? Estamos falando somente do reboco, tá? Não entrou chapisco pela conversa ainda, tá? O reboco de casa térrea também não está incluso nessa metragem custos com andaime, tá? Enfim, nem impostos nem nada, somente a mão de obra para 1 metro quadrado, tá? Todo aquele procedimento deve ser feito. É uma sugestão, pessoal, é R$15 um metro quadrado, tá? Também, entre você e seu cliente, façam negociação aí, tá? Hoje o aluguel desses equipamentos não são caros, pelo menos na minha cidade não, eu acredito que não é caro, tá? Aliás, não acredito não, eu alugo muito, né? Eles não são caros. E hoje você aluga aí 4 peças de andaime 3 tábuas, você vai pagar aí por mês R$120, entendeu? Então, em um mês você faz muita coisa, entendeu? E você paga isso com meio dia de trabalho, dependendo do que você fizer. Bom, então tá aí. Então para você fazer reboco de casa térrea, tá? Parede, vai ficar em torno de R$15, ok? Bom, agora nós vamos falar o que? De reboco de sobrado. É isso mesmo, pessoal. Como eu falei, né? O trabalho, ele dependendo do que você fizer, ele vai exigir de você a tua mão de obra, tá? Aqui, pessoal, estou em um sobrado, também essas fotos estão todas no Facebook, tá? É uma casa e um condomínio aqui na minha cidade, tá? Essa casa eu fiz ela do começo, tá? Tanto a alvenaria quanto o acabamento, tá? E aqui vocês podem perceber, esse andaime aqui, ó, tá? Ele foi montado na parte de baixo, tá? Eu montei essa plataforma, depois logo em cima eu montei esse outro aqui. Vocês veem também que é um trabalho bastante, né, perigoso, tá? Inclusive estou aqui sem nenhuma proteção, sem cinto, sem nada, né? Então assim, é um trabalho que a gente muitas vezes acaba se arriscando até por falta de equipamento, tá, pessoal? Então, se dependendo da obra, o local que você for trabalhar, você não é permitido trabalhar assim. Por quê? Porque vai exigir que você trabalhe com os equipamentos de segurança, como cinto, roupa adequada, capacete, né? Enfim, pessoal, então tudo isso tem que entrar em questão de orçamento, tá? Então aqui no caso, esse local aqui, como em muitas obras por aí, a gente não vê tanta exigência assim, e o camarada trabalha da forma que foi. Então, vamos dar mais valor, tá? E mais atenção em relação à segurança nossa individual, tá? E de quem trabalha com a gente também, é muito importante isso. Pessoal, aqui também o preço ele vai elevar um pouco. Por quê? Porque é um trabalho feito nessa altura. Também esse valor também não está incluso custo com equipamento de segurança. Também não está incluso custo com andaime, tá? E também não está incluso custo com terceiros, ou seja, com ajudantes, tá? Então esse preço aqui vai ficar um pouco mais salgado. Pessoal, a minha sugestão em relação ao reboco, tá, de metro quadrado para trabalhar em sobrado, até 2 andares, tá? Então, digamos assim, tá? Então, a partir de 2 andares para cima já podemos chamar de prédio já, tá? Então, até 2 andares, tá? Vai ficar, pessoal, em torno de R$35 um metro quadrado, tá? Também tem a questão do que? Da massa, como você vai levar essa massa, tá? Seja por carretilha, seja por carretilha manual, ou aquela, né, com motor, enfim. Então, esse aqui seria o que? Seria praticamente um trabalho com mais mão de obra. Então, o preço sugerido seria em torno de R$35. Claro que vão encontrar pessoas que fazem esse valor por bem menos, né? Então, enfim, né? Então, é somente sugestão de preço, tá? Então fica a dica aí, pessoal, viu? Lembrando, tá? Não se esqueça de trabalhar com segurança, que isso é muito importante. Bom, agora, pessoal, nós vamos falar o quê? Falar de chapisco, tá? Deixa eu abrir essa foto aqui. Também você pode ver que é aquela mesma imagem, tá? Porém já em outro ângulo.
Pessoal, chapisco de casa térrea, tá? Aqui vocês podem perceber, tá? O andaime aqui, ó, tá? Somente os cavaletes com as tábuas, tá? Aqui eu preparei uma escadinha aqui, ó, tá? Porque não dava altura. E aqui, pessoal, é o seguinte, tá? A sugestão de preço, né? Lembrando que toda a parede que vai receber o chapisco deve ser previamente molhada, né? Não encharcada, para receber o chapisco, tá? E o metro quadrado, pessoal, preço também sem custos adicionais, sai a R$ 3,80 o metro quadrado, tá? Isso também é somente mão de obra. Todos esses preços até agora não tem custo com material, é somente a mão de obra do profissional, correto? Para sobrado, pessoal, tá? O preço ele vai ficar em torno de R$ 5,80 o metro quadrado. Vai ficar um pouco mais barato, por quê? Porque o chapisco é um trabalho mais, né, mais rápido, tá? Não exige tanto como o reboco, tá? Pessoal, agora é o seguinte, cimentado queimado é um trabalho também que, como assentamento de porcelanato, são poucos que fazem isso. Inclusive todas essas fotos também estão no Facebook e também no canal eu tenho um vídeo explicando passo a passo como fazer esse tipo de cimentado. O cimentado queimado, pessoal, o pessoal usa fazer o que? Fazer o contrapiso, né? A massa de nivelamento. E antigamente se usava muito o pó, aquele pó, o pessoal tem a marca, né? A marca xadrez, né? Tem o vermelhão, tem o verde, amarelo, enfim, cor de cimento. Então tem bastantes cores na escolha para você fazer o cimentado. Aqui no caso eu utilizei o próprio pó de cimento mesmo, tá? Ficou natural. E é feito o alisamento com uma desempenadeira de aço. Pessoal, para você fazer esse trabalho aqui, é um trabalho também, tá? Volto a frisar, que não é qualquer profissional que faz, tá? Eu já andei vendo uns cimentados queimados aí que ficou, sabe, ficou muito rústico, tá? Já cheguei a ver cimentado queimado que quando eu faço desempenado com a desempenadeira comum ficou mais liso do que certos tipos de cimentado queimado. É um trabalho que exige que você trabalhe bastante, tá, pessoal? Desde a utilização da massa correta, tá? A forma que a massa deve ficar, tá? As pessoas fazem a massa mole e tem um hábito de fazer o quê? Fazer aquela nata e jogar. Não, pessoal, não é dessa forma que trabalha, não. No canal eu tenho um vídeo explicando passo a passo como faz. É um trabalho rápido, tá? Para fazer, mas para quem não tem habilidade, se torna um negócio complicado. Porque eu já vi cimentado queimado, dependendo de onde for feito, fica muita marca, fica muito buraco e não fica legal. Tá? Fica muito feio, tá? Então, o preço sugerido para esse tipo de trabalho aqui, tá? Fica em torno de R$ 27,00 um metro quadrado, tá? Ele é um pouco mais caro, porém é um trabalho que na utilização de material é barato, mas a mão de obra ela é um pouco puxada porque não é qualquer um que faz, e um trabalho bem feito ele tem que ter o seu valor, correto? Então tá aí. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Troca de janela, né? Vamos levar como exemplo aqui um vitrô de 1 por 1,50, tá? Deixa eu pegar a foto aqui. Tá? De repente você é solicitado para fazer a remoção de um vitrô, tá? Você percebe que aqui é uma área interna de uma cozinha, tá? Porém já tem um revestimento, tá? E esse cliente aqui, em particular, não tinha mais, tá? Os revestimentos para reposição. Então o que acontece? Ele não vai trocar esse revestimento, correto? E também exige o que? Exige uma atenção maior, um trabalho que seja feito de uma maneira cautelosa, tá? Até por questão de quê? Para você não danificar o revestimento e deixar depois o trabalho com cara de inacabado. Então, pessoal, para fazer a remoção, tá, desse tipo de vitrô, tá, ou uma porta, né, pessoal, porta de ferro, correto? O valor vai ficar em torno de 60 a 70 reais, correto? Então, para você fazer a remoção, tá, seja uma porta ou uma janela, vai ficar em torno de 70 reais. Correto? 60 a 70 reais. Tá? Isso é somente a remoção. Agora você é solicitado a fazer essa remoção e fazer também posteriormente a instalação do mesmo material. Tá? Então o preço sugerido ficaria o quê? Ficaria em torno de 180 a 200 reais. Para você fazer a remoção, tá? E a instalação de um novo material, tá? Nesse segmento aí. Correto? Então, só para você entender. Agora, pessoal, nós vamos falar agora do que? De troca de folha de porta. Aqui, ó. Eu tenho aqui uma folha de porta, tá? Porém estava bastante danificada. Então para você fazer a substituição, né? Você vai utilizar o mesmo batente, porém você vai trocar
a folha de porta, porta encabeçada, tá? Por um novo jogo de dobradiça, uma fechadura nova, tá? Então assim, porta, os padrão seria 70 e 80 por 2,10, correto? Vai ficar em torno, pessoal, de 80 a 90 reais, correto? Agora para você fazer o que? Fazer assentamento de batente, tá? Para você fazer um assentamento de batente, pessoal, tá? De 70 por 2,10 ou 80 por 2,10, tá? Vai ficar em torno de 110 reais cada peça. Se de repente o teu cliente, tá? Isso é somente o assentamento, tá, pessoal? Aqui eu não estou falando de remoção, tá? É somente o assentamento. De repente o cara deixou o vão lá, você vai só assentar o batente, tá? E de repente o teu cliente ele tem acima de 4, 5, 6 batentes. Você pode dar uma quebrada no preço, tá? Eu, por exemplo, um batente desse daqui, digamos que eu assento ele em 2 horas, né? 1h30, 2 horas de trabalho, tá? Isso para montar e assentar, tá, pessoal? Caso o batente ele já venha montado, tá? Você pode diminuir um pouco esse valor, tá? Você pode tirar aí uns 20 reais, tá? Dependendo, até um pouco mais, porque um assentamento no batente, para quem já tem experiência, tá? É rápido. E eu já cheguei a assentar num dia, né? Até 10 batentes, correto? Tá? Mas é assentamento, tá, pessoal? É aprumado, no esquadro, tudo nivelado, tá? Um pelo outro, tá? Um trabalho bem feito, já deixando o desconto do contrapiso, enfim. Então, é um trabalho que, para quem já tem habilidade, você faz com, né, uma facilidade superior. Beleza? Pessoal, também aqui eu tenho, tá? Esse também sou eu. E aqui eu estou fazendo o que? A instalação de guarnição, tá? Guarnição nada mais é do que essas madeirinhas que vão em volta do batente, tá? Tanto para o lado interno ou lado externo dos batentes, tá? É comprado como jogo, ou seja, ele vem para os dois lados, tá? Pessoal, o preço sugerido para você assentar esse tipo de guarnição, tá? É em torno de 30 a 35 reais, correto? Então, fica essa dica para vocês aí, tá? Agora, pessoal, também eu tenho aqui, tá? O assentamento de vaso sanitário convencional. Deixa eu abrir aqui a foto para você entender o que seria o vaso convencional. Deixa eu procurar aqui a foto aqui, pessoal, tá? Deixa eu só dar uma procurada aqui. Pessoal, o vaso convencional, tá? Nada mais é do que esse vaso aqui, tá? Não é aquele que tem a caixa acoplada. Esse daqui, porém, ele é um pouco mais fácil, tá, de instalar, tá? Para quem já tem habilidade, sabe o que eu estou falando. E para quem não tem, tá, também não vai encontrar tanta dificuldade, né, por ser, assim, entre aspas, tá, ele mais fácil do que o caixa acoplada. Muitas caixas acopladas, né, vaso com caixa acoplada, após a instalação, precisam, né, fazer uma regulagem, tá? E para quem não tem nenhuma habilidade, nenhum conhecimento, é onde mora o perigo, tá? Então, assim, vou falar para você do preço dessa instalação desse tipo de vaso. Pessoal, o preço sugerido, tá? Para a instalação desse tipo de vaso, tá? É em torno de 120 reais, correto? Como que funcionaria essa instalação, tá? Seria o que? Seria o tubo de ligação, tá? A fixação deste vaso né, no piso, tá? A instalação do anel vedante, bolsa cônica, enfim, né? E o parafuso devidamente preso com as buchas e o parafuso adequado. Eu já verifiquei muitos locais aí que os vasos não estão fixos. Por quê? O camarada, talvez ele utiliza, tá? Na hora de preparar o contrapiso, uma massa muito fraca no local. Eu, em especial, quando eu faço um contrapiso, no local onde vai ser fixado algo como desse tipo aqui, eu procuro fazer o quê? Fazer um reforço para quê? Para que essa bucha, quando for furado o local, ela fica bem fixa. Por quê? Porque dependendo da massa que for feita, essa bucha não vai fixar, e uma vez feito o buraco, você não consegue fazer novamente. Ou o camarada faz o quê? Ele faz um buraco muito largo, bota uma bucha mais estreita e não funciona. E é muito perigoso que esse tipo de vaso, tá? Qualquer outra coisa, fique solto, porque uma criança pode subir, uma pessoa idosa, e já teve caso de pessoa subir, se cortar e até perder a vida. Por quê? Por a cerâmica cortar a pessoa aí, tá? Então, muita atenção para quem trabalha nessa área aí, tá? Pense que você estivesse fazendo para você, que o teu filho fosse sentar, a tua esposa, a tua mãe, enfim. Então, faça com amor, como se fosse para você mesmo, tá? Nunca queira para os outros o que você não queira para ti. Então, a dica para você cobrar para sentar esse vaso, tá? É a dica de 120 reais. Tem vasos aí que custa até 4 mil reais.
Bom, agora, pessoal, instalação de lavatório, tá? Lavatório comum, tá? Esse convencional aqui, tá? Tem outros tipos de lavatório, tá? Que inclusive tem uns modernos aí que custam caro, né, pessoal? A semana passada eu instalei um lavatório que ele custou R$ 1.700, tá? E esse daqui você vai pagar em torno de 60, 70 reais, né? Quase não se usa mais, tá? E aqui também, esse aqui também não foi eu que instalei, tá, pessoal? Na verdade, essa foto que eu peguei de uma obra que eu fiz, que eu removi isso daqui e botei um gabinete. Então, já foi instalado de forma inadequada, tá? Uma torneira aqui, ó, tá? Sendo que o buraco dela para encaixar a torneira aqui. Mas enfim, né? Então, para você instalar esse tipo de lavatório, tá? Com coluna, né? E o lavatório, o preço sugerido seria em torno de R$ 90, tá? Geralmente, quando a pessoa compra, ela compra o jogo, tá? Mas, infelizmente, já está caindo em desuso esse tipo de acabamento, de material, tá? Então, você pode cobrar R$ 90 cada peça dessa. Dependendo da pessoa tiver mais quantidade, você pode até diminuir o preço, tá? Então, tá, fica a dica aí. Agora, pessoal, nós vamos falar o que? De assentamento de pastilha de vidro, tá? Também no canal eu tenho alguns tutoriais explicando como proceder com assentamento de pastilha de vidro, tá? Esse aqui também sou eu, tá? E no Facebook eu também tenho algumas, né? Aliás, eu tenho uma pasta com essas fotos, tá? Que é a reforma de uma cozinha que eu fiz, passo a passo, inclusive desse balcão, a execução do mesmo, desde a marcação, a construção e o acabamento dele, tá? Essas fotos estão todas também no Facebook. Pessoal, o preço do metro quadrado também é um trabalho diferenciado, tá? Somente quem conhece, quem tem habilidade com o trabalho, sabe o que eu estou falando. É como eu falei, esse vídeo aqui, na verdade, ele não é só para quem é leigo no assunto. Muitas vezes você é um cara que você sabe trabalhar, você tem conhecimento, mas você se enrola na hora de passar um preço. Então esse vídeo foi elaborado para quê? Para que você não tenha receio, tá? E tenha confiança em passar um preço para o teu cliente. Como eu falei, caso você tenha uma boa clientela, tá? Você sempre está prestando serviço, você é um cara de confiança, você é um cara, poxa, 10, digamos assim, com certeza, meu amigo, seu serviço nunca será repassado para outros, por questão de valores. Claro que ele vai chegar em você, vai dar uma choradinha, aí cabe você discutir preço com ele, beleza? É o que eu faço diariamente. Pessoal, o preço sugerido para você fazer o assentamento dessa pastilha, tá? De vidro, tá? É R$ 50 o metro quadrado, correto? Por quê? A pastilha, geralmente, as pessoas não assentam em grandes locais, são apenas decorativos. Cada placa 30 por 30, tá? Tem placa que chega, que eu já vi, tá, pessoal? Chega a custar até R$ 100 cada placa. E tem placas mais baratas, de 20 a 25, a 30 reais, a 40 reais. Mas já cheguei a ver placa que custa até R$ 100 cada uma. Certo? E o negócio tem até prata pelo meio. Então, assim, é como eu falei, né? Se a pessoa ela compra um material de alto custo, de alto padrão fino, então ela tem que pagar para um profissional o valor que ele está cobrando, que eu acredito que seja justo. Tá? Então, essa é a dica de hoje aí. Pessoal, vamos falar de quê? De cobertura, madeiramento, né? Estrutura de madeira para comum. Tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, pessoal, aqui nós temos aqui um desenho do madeiramento, tá? Vou considerar um madeiramento comum, tá? Então, assim, em relação a outros telhados, tá? Aqui é um telhado, que à frente nós temos aqui duas águas, tá? E aqui nós temos uma água furtada, tá? E aqui nós temos aqui 3 águas, tá? Uma cai para cá, outra para cá. Então, pessoal, a sugestão, tá, de preço, tá? Isso é só o madeiramento, tá, pessoal? Com a cobertura já pronta, tá? Ou seja, você vai fazer toda a estrutura do madeiramento, tá? Madeiramento bruto, tá? E a sua cobertura, né? Com a telha que será aí adquirida pelo seu cliente. O preço, pessoal, lembrando também que é exceto a alvenaria, tá? É somente a estrutura do madeiramento, do telhado, para você poder entregar para o teu cliente. A alvenaria já é outra questão, vai entrar naquela metragem lá no começo que eu falei para vocês, tá? Para que vocês possam cobrar aí e repassar para o teu cliente. O preço somente dessa cobertura comum, o madeiramento, vai ficar em torno de R$ 75 o metro quadrado, correto? Então você vai medir o telhado lá e digamos que deu ali 100 metros quadrados. Então você vai multiplicar 75 vezes 100, tá? Que vai dar aí R$7.500, um exemplo, tá? E, bom, instalação de pontos elétricos sem a fiação, tá? O que seria a instalação de pontos elétricos?
Pessoal, nada mais é do que aqueles pontos de caixinhas, tá? Por exemplo, tomada, tá? As tomadas, por exemplo, você vai cortar a parede, vai levar uma caixinha para um lugar, para outro. Então, assim, por ponto, você vai deixar esse ponto já pronto para receber a fiação dentro do eletroduto, do conduíte, enfim. Então, esses pontos seriam já pronto para receber a fiação. São R$40, tá, para você cortar a parede e deixar esses pontos instalados, tá, com as caixinhas chumbadas, que tem muita eletricista que corta a parede e não gosta de chumbar, acho que tem medo de sujar a mão, correto? Então é o ponto pronto, ou seja, é R$40 cada ponto. Você vai cortar a parede, você vai passar a tubulação, tá, as caixinhas niveladas, aprumadinhas, e o local chumbado. E se o local já estiver rebocado, que eu acho uma ignorância o cara rebocar para depois fazer a instalação elétrica, tá? Devidamente acabado. Mas a instalação de pontos elétricos e hidráulicos deve ser feito em paredes ainda cruas, ou seja, sem receber até mesmo chapisco, correto? Então é R$40 cada ponto sem a fiação. Caso você vai montar essa fiação, aí o preço é discutir com o teu cliente. Se você é um eletricista, se você é um cara que conhece, você vai botar o teu preço, tá? E por ponto ligado. Então aí fica a teu critério. Então nós estamos falando de pontos sem a fiação, correto? Então é mais uma dica aqui para você levar aí para o seu dia a dia. Agora, pessoal, nós temos o que aqui? Nós temos montagem, tá? Nós temos aqui a montagem, tá, da laje, correto? É uma laje H12, uma laje comum para forro. E nós temos aqui a concretagem. Aqui estou fazendo uma concretagem manual, correto? A montagem, essa montagem engloba o que? Inclui o que? Inclui todo o seu escoramento, tá, na parte de baixo. Toda a forma feita em torno da obra, né, beirais, paredes de divisas, paredes, enfim. Então toda essa preparação pronta para receber o concreto, tá? Laje H12, correto? Pessoal, entre montagem e concretagem, eu sugiro um preço de R$65 a R$70 o metro quadrado, correto? Então digamos que você de repente tem uma laje lá que, né, dá 100 metros, correto? Então você vai pegar aqui R$65, tá? Vezes 100. Olha lá. Vai dar R$6.500 essa laje pronta. Lembrando que após a concretagem da laje, em qualquer tipo de concreto, deve-se manter o material, né, umedecido por 7 dias, conforme o fabricante recomenda. Então o preço sugerido seria de R$65 a R$70 o metro. Isso é laje de forro, tá? Caso, para você fazer isso em lajes de piso, grandes estrutura, tá, o preço vai elevar, porque requer mais escoramento, requer também um trabalho com ferragem, tá? Lembrando também, pessoal, que nessa montagem inclui toda a amarração de ferragem, tá? E também, no meu caso aqui, eu passei toda a tubulação elétrica, tá? Mas aí você pode combinar com o teu cliente, caso você não faça isso, que ele solicite um profissional para que faça esse trabalho. Mas caso você queira fazer, você pode jogar aí R$20 a mais e passar a tubulação para ele, correto? Você está sendo justo. Bom, aqui, pessoal, eu vou pegar uma outra foto aqui, tá? Isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também. Às vezes o camarada ele abandonou o serviço lá, enfim, não sei por outro motivo, e não deixou, né, o rodapé pronto. Aí você fala, como que eu vou cobrar desse cara para cortar esse rodapé, né? É um piso cerâmico, tá? Não é porcelanato. E rejuntar, fazer acabamento e rejuntar, tá? Pessoal, uma dica que eu passo para você é o seguinte: para você cobrar por metro linear, tá, entre 8,50, né, e a R$10 o metro para você cortar e assentar esse rodapé, somente o rodapé, tá? Caso a pessoa de repente, sei lá, o pedreiro foi embora, abandonou o serviço, ou depois a pessoa de muito tempo resolveu por rodapé, então você pode passar um preço para ele de entre 8,50 e R$10, tá? Dependendo da quantidade que ele tiver aí, então você dá um descontinho para ele aí, beleza? É somente o assentamento, tá? O corte e o assentamento. E posteriormente o rejuntamento mesmo, tá? Pessoal, agora é o seguinte, agora nós vamos falar o que? De requadro, tá? Requadramento de vão. Nós falamos de remoção, né, de assentamento. E agora tem o que? Tem o requadramento, tá? Pessoal, requadramento nada mais é do que quando a pessoa ela removeu, tá, uma determinada esquadria, seja uma porta de ferro, seja um vitrô, e ela resolveu fazer o que? Ela pôr vidro. Está utilizando muito hoje, que é a instalação de vidro.
até por questão de manutenção, enfim, uma série de coisas aí. E você fala, como que eu vou cobrar, né? Só para requadrar. Geralmente quando a pessoa pega, ela pega para arrancar e requadrar posteriormente. Aqui no caso você fala, não, já está tudo removido, eu só vou requadrar. Bom, o preço sugerido para você fazer esse tipo de trabalho, para fazer o requadramento, tá? É R$19 o metro linear, tá? Isso até em paredes com 20 centímetros de espessura. Passou disso daí, o preço ele vai levar um pouco, tá, pessoal? Então, entre parede que dá entre 15 e 20 centímetros, você pode cobrar R$19 um metro linear. O resto você vai medir toda a circunferência e passar o preço. É um trabalho que você faz aí em 2, 3 horas de serviço, tá? Caso o cara tenha esse preço também, é para quando a pessoa tem bastante vão, tá, pessoal? Então, se de repente o cara tiver só um vão para requadrar, se você cobrar R$19 um metro, não vai compensar muito para você não. Então, dá um preço para ele lá X lá, por exemplo, uma madeira um meio dia de serviço, um dia de serviço, né? E, enfim, agora aqui no caso é para quem vai fazer bastante requadro, correto? Também não está incluído nenhum tipo de encargo, tá, pessoal? É somente a mão de obra. Bom, e vamos pular para outra etapa agora. Assentamento de soleira. Também, geralmente, a pessoa quando vai assentar a soleira, ela já embute no piso, ou já chegou o cliente e fala, não, mas a soleira ela é cobrada? Obviamente sim, é um trabalho como qualquer outro. Então assim, e além disso, dependendo da situação que você for assentar essa soleira, dá muito trabalho. Aqui no meu caso aqui, eu tive que cortar esse piso aqui, ó, tá? Foi assentado um piso sobre piso, eu precisei cortar para aprofundar. Então um trabalho que eu gastei mais ou menos aí 1 hora e meia, para até finalizar aí. Foi mais ou menos isso daí, porque já tinha assentado o porcelanato, tá? E com todo cuidado eu precisei fazer isso. Claro que na época que eu já cortei antes, porque eu já sabia que ia pôr soleira. Aqui depois foi assentado uma porta de vidro, tá? Então, pessoal, para você assentar uma soleira, tá? 15 por 1 seria o que? Seria largura por comprimento. O preço sugerido seria o que? R$30. 15 por 2, R$60. 15 por 3, R$90. Assim, consequentemente. Ou seja, cada soleira que dá 15 por 1, você pode cobrar 30 a R$35, tá? Então, você vai assentar uma soleira que tem 2 metros, tá? Geralmente ela vem em 2 pedaços. Você pode cobrar R$60 a R$70. Uma soleira que tem, por exemplo, 3 metros, pode cobrar R$100 a R$120, tá? Então 30, 60, 90. Caso o cara tiver bastante soleira, você pode fazer um preço bom para ele, correto? Agora, pessoal, instalação de folha de porta. Deixa eu pegar aqui uma folha de porta aqui, pra gente também dar andamento aí na aula aí. Bom, pessoal, instalação de folha de porta, eu abri aqui a página no Facebook aqui, porque eu não tinha salvado essa imagem, né? Então aqui, ó, tá, a instalação de folha de porta, ela vai ficar um pouco diferenciada do que a substituição, por quê? Porque geralmente a folha de porta, quando você vai substituir, você tem o que? Você tem geralmente você já tem a cavidade, né, os encaixes, que são da dobradiça, feita, né, no batente. No caso de uma nova instalação, todo esse processo vai ter que ser feito, tanto na folha como no batente. Então assim, por essa razão, o preço sugerido que você tenha, né, para você cobrar, seria em torno de R$130, pessoal, cada folha de porta, tá? E a outra para substituir fica em torno de 80 a 90. E essa para você fazer todo esse processo, R$130. Também, caso o seu cliente ele tenha, né, bastante porta, você pode fazer para ele bastante folha de porta, tá? Porta encabeçada, você pode fazer um desconto para ele por questão de quantidade. Beleza? Então tá aí. Bom, pessoal, agora um outro detalhe importante também. Sabemos que no mercado aí nós temos bastante opções de caixas de inspeção, né, para esgoto. Deixa eu abrir uma foto aqui para a gente para entender o que a gente está tentando falar aí. Deixa eu procurar aqui a imagem aqui. Pessoal, também precisei abrir aqui a pasta no Facebook aqui. Pessoal, aqui é o seguinte, aqui eu estou fazendo o que? Estou preparando o local, como vocês perceberam aí. Eu precisei quebrar esse local, tá? E fazer o que? Fazer uma caixa de inspeção. Pessoal, eu optei fazer ela, né, toda de concreto. Inclusive essas fotos também são todas no Facebook, passo a passo. Por que razão? Primeiro que a tubulação já está pronta, tá, de esgoto. Inclusive foi feito isso daí porque deu um entupimento sério. E também, se eu fosse utilizar uma caixa já pronta, tá, eu ia ter um sério problema. Por quê? Porque eu não teria condições de fazer o quê? De encaixar
essa caixa de inspeção para esgoto, né, essa tubulação já pronta. Então eu optei fazer ela por concreto, tá? E caso vocês também se deparar com uma situação dessa e você for solicitado a fazer um trabalho como esse, tá? Essa medida dessa caixa aqui, ela tem 60 por 60 por 50 de profundidade, tá? Ela foi feita toda de concreto maciço. Eu utilizei tábuas para fazer todas as paredes com concreto, de mais ou menos 10 centímetros de cada lateral, para até suportar a carga de terra. E depois, posteriormente, uma tampa de concreto. Inclusive no canal também eu tenho esses tutoriais explicando como é que faz esse tipo de trabalho aí. Pessoal, entre você quebrar, tá? Na situação que eu estou aqui, entre você quebrar, tá? E também tem que ter muito cuidado, que aqui, ó, tá vendo? Passa uma tubulação de água de hidráulica, tá? Então você pode correr o risco de estourar isso aqui, né? E o seu trabalho acabar demorando mais. Então, caso você se deparar com uma situação semelhante a essa, tá? O preço sugerido, pessoal, entre você quebrar e fazer essa caixa, entre 400 a 450 reais, tá? A mão de obra, correto? Então, é um trabalho que você vai gastar aí os 2 dias de trabalho, para você deixar pronto. E também eu recomendo que seja feito o quê? A impermeabilização da caixa, tá? Utilizando produto como tinta bituminosa, para que com o passar do tempo esse concreto não sofra com a agressão, né, química dos esgotos aí, tá? Vindo depois a sofrer infiltração, ok? Bom, montagem de caixaria. Deixa eu ver se eu acho aqui a pasta para a gente entender o que seria essa montagem de caixaria. Pessoal, também essas fotos estão todas no Facebook. E aqui eu estou montando uma caixaria da fachada de uma residência, tá? E aqui eu levei mais ou menos um dia para montar essa caixaria. São mais ou menos uns 14 metros, 13 a 14 metros de linear de caixaria, em 2, tá? Eu gastei um dia, depois eu fiquei mais meio dia para acabar de ajustar, para completar. Então foi um dia e meio de trabalho, tá? Para que eu montasse essa caixaria, somente a caixaria, tá, pessoal? Então, para esse tipo de trabalho, a caixaria é 20 por 30, tá? 20 por 20 ou 20 por 30. É um tamanho razoavelmente que a gente usa muito no dia a dia aí. Tá? Caso essas medidas elevem, tá? O tamanho delas, aí o preço tem que ser discutido também na obra com o responsável. Mas o preço sugerido é entre 40 a 45 reais, tá? O metro linear, correto? Então também é um preço, acredito eu, que seria justo, tá? Isso pessoal, tá? Sem a ferragem, somente a caixaria, tá? Não tem nada a ver com a ferragem aqui. Então, como vocês estão vendo aqui, os preços são diferenciados, tá? São item por item, correto? Agora, pessoal, nós vamos falar do que? De embolsamento de telhado, tá? Embolsamento, pessoal, nada mais também essas fotos estão todas no Facebook. E esse tipo de trabalho aqui. Aqui no caso estou utilizando uma telha de cimento, mas o preço ele não vai mudar muita coisa não. A única coisa que eu sempre falo na hora de vocês embolsar é utilizar o pigmento na argamassa de assentamento que é feito na obra, da cor da telha. Para quê? Para não ficar marcado, para ficar, quando você olhar no telhado, ficar tudo uniforme, ou seja, a massa da cor da telha, tá? Em caso de telhas essas telhas, né, vermelhas, você utiliza o pó xadrez. Em casos de telhas como essa aqui, você pode usar o pó xadrez, tá? No caso como aquele da cor do cimento, tá? Ou fazer uma massa, tá? E com bastante cimento, tá? Mas dependendo da cor do cimento que você utilizar, você não vai obter a cor necessária. Então utilize um pó, um pigmento, para que você dê a cor da massa aí, da cor da massa uniforme com a telha. Pessoal, o metro linear, tá? Para você fazer esse tipo de trabalho aqui, tá? Entre 18 a 19 reais um metro linear, tá? Também isso aqui não entra custos com trabalhos com nada adicional, somente o metro linear, tá? Um camarada que ele tem aí habilidade, ele nada ele consegue fazer aí por dia mais do que 50 metros linear de embolsamento, tá? Depois tem todo aquele trabalho de você fazer acabamento com espuma, enfim. Então é um trabalho gostoso de fazer, tá? Porém, sabemos que é feito em lugares altos, então isso exige mão de obra, tá? Como levar massa, você trabalha pendurado muitas vezes, dependendo da inclinação do telhado, você trabalha em situações de risco, enfim. Então, esse preço também pode ser discutido na obra também, tá? Bom, preparo, né? Vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui. Bom, aqui é o seguinte, pessoal, preparo, né?
de concretagem de calçada. Aqui vocês podem perceber que foi removido todo o concreto, tá? Não difere muito daquele quintal que eu mencionei no começo aí. Então, o que acontece? Você vai preparar toda essa calçada, tá? Você vai remover esse concreto, você vai rebaixar, tá? Para aí depois você apiloar, compactar, fazer toda a dilatação necessária e posteriormente aí a concretagem. Pessoal, o preço, tá? Que eu sugiro para vocês é entre 40 a 45 reais um metro quadrado, tá? Para deixar a calçada pronta, ou seja, somente no concreto desempenado, sarrafiado, desempenado, correto? Pessoal, instalações, tá? Deixa eu abrir novamente aqui a foto. Instalações hidráulicas e elétricas, correto? E instalações elétricas e hidráulicas vai depender muito do que, pessoal? De um projeto elaborado, né? Que será feito pelo responsável, seja pelo proprietário, seja pelo arquiteto, pelo engenheiro, enfim. Então, isso é importante você sempre ter essa elaboração desse projeto, por exemplo, como os pontos que vão ser instalados, por exemplo, banheira, chuveiros, ducha higiênica, vaso sanitário, lavatório. Então, assim, é importante que vocês tenham esse projeto elaborado por um profissional, tá? Para que vocês possam passar um preço, correto? Isso é importante mesmo, tá? O que eu posso passar para vocês aqui que seria cobrado aqui por ponto, né? Você poderia cobrar por ponto de instalação. Isso mesmo, tá? Também isso que isso envolve o que? Isso envolve o corte da parede, tá? A instalação de toda a tubulação adequadamente, corretamente, tá? Toda a tubulação, como vocês podem perceber aqui, ó, de hidráulica deve ser lixada, exceto tubulação de água quente, enfim, esgoto. Então tudo isso deve ser feito da maneira como os fabricantes recomendam, beleza? Então assim, essa seria a dica, tá? Faça toda a execução com o projeto elaborado. Pessoal, limpeza de caixa d'água, tá? Até 1.000 litros, entre 100 a 150 reais, tá? A limpeza, tá? As caixas que se enquadram nessa limpeza com esse preço seria a caixa de fibrocimento, aquelas caixas de cimento, tá? Que antigamente usava muito, fibra ou polietileno, correto? Bom, pessoal, agora instalação de tabeiras, tá? Geralmente, pessoal, as tabeiras são instaladas na execução do telhado, né? Mas aqui no caso, quando eu precisei fazer a troca, tá? E eu preciso passar para o meu cliente o preço. Então, se eu não tiver um preço, como é que eu vou cobrar dele? Tá? Já não tinha essa tabeira. Na verdade, eu precisei trocar esse beiral que estava tudo podre. Em razão disso, eu preciso instalar uma tabeira para depois, posteriormente, a calha. Tá? Então, você pode cobrar por metro, tá, pessoal? De linear de tabeira, entre 15 a 20 reais. Tá? Dependendo da situação que você for trabalhar muito alto, enfim. Então, aí você vai ter que repassar para o seu cliente toda essa mão de obra. Beleza? Isso não tem, né? Não tem custo como vou te falar, sem custo nenhum, tá, pessoal? Então, assim, com andaime, enfim, então esse preço é um preço seco, tá? Caso necessite utilizar um andaime, uma escada, você não tenha, então, ou precisa alugar, então o preço tem que ser repassado, tudo bem? Pessoal, deixa eu abrir para vocês novamente aqui, alvenaria de tijolo baiano, 9 por 19 por 9, tá? Esse tijolo aqui, ó, que é esse daqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá? Pessoal, esse tijolo aqui, ele dá 9 por 19 por 9. Ele tem 8 furos. O preço sugerido, galera, é R$24 o assentamento, tá, pessoal? É somente o assentamento, tá? O metro quadrado, tá? Não está incluso chapisco, uma ração de ferragem, reboco, enfim. É somente o assentamento do material, tá? Devidamente assentado, aprumado, enfim, tá? R$24 um metro quadrado. Agora, pessoal, esse material aqui, né? Ele é o tijolo baiano de 15, ele dá 11,5 por 14 por 24, tá? Ele tem 9 furos. O preço desse material aqui, ele vai levar um pouquinho mais, tá? Ele vai ficar entre 28 e 29 reais um metro quadrado desse material também, somente assentado. Ok? Pessoal, chegamos no fim da videoaula, tá? Na verdade, não vou chamar isso de videoaula, é umas dicas que eu passo para vocês aí em relação a preço, tá? Baseado nas informações, as pessoas acabaram pedindo, tá? Espero que mais uma vez eu tenha levado para vocês aí
algo de útil, interessante. O vídeo ficou um pouco longo, tá? O pessoal fala que parece uma live, mas enfim, então eu prefiro não dividir em dois, tá? Porque senão o vídeo perde aí a graça, entendeu? Então, muito obrigado pela tua paciência aí. Espero que a partir desse vídeo aqui vocês possam, daqui para frente, erguer a cabeça, tá? E passar o orçamento, trabalhar com bastante responsabilidade, qualidade e estar produzindo aí, ok? Então acessem o canal, a minha página no Facebook, correto? E qualquer coisa que eu falei aqui de repente não está batendo com as informações que vocês tenham, né? Por favor, né? Eu também não sei tudo, então o que eu passei para vocês aqui são somente aquilo que eu vivo no meu dia a dia, ok? Então assim, de repente alguma coisa ficou aqui que você gostaria de saber o preço, tá? Mande por e-mail para mim, tá? Que aí eu respondo para vocês, até mesmo pelo Facebook, tá? Que eu respondo para vocês, tá? O meu prazer é poder ajudar sempre aquele que precisa, ok, pessoal? Então, muito obrigado, tá? E fiquem todos com Deus. E que os trabalhos de vocês sejam bastante produtivos, tá? Que vocês tenham bastante sucesso aí na execução dos trabalhos de vocês aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.